Bem, gente, olha nós aqui de novo e agora recebendo aqui no nosso podcast GMI, podcast da Gestão Municipal Inteligente, tenho o prazer de receber aqui meu querido amigo, senador da República pelo estado do Amazonas, senador Plínio Valério. É assim como ele é conhecido, né, no nosso estado e no cenário nacional, como senador Plínio Valério. Senador, bem-vindo. Nós vamos falar um pouquinho sobre diversos aspectos aqui da gestão municipal. Sei que o senhor acompanha bastante e eu queria deixar aí para o senhor que nós vamos agora falar com o nosso público na região, no estado do Amazonas e também em todo o Brasil. E vamos falar do papel do senador, o senador que luta, que batalha e que está sempre olhando pelo seu estado, por onde ele representa. Bem-vindo, senador. Obrigado, Dilson. E é boa a oportunidade que você, do interior, vai ter de saber se o seu senador tem trabalhado pelo seu município, pelo estado. Acompanhe que a entrevista vai ser boa. Então, senador, a gente tinha programado já essa conversa, esse bate-papo com o senhor, mas a sua agenda ela é bastante complicada e a gente entende isso. Mas, graças a Deus, hoje deu certo. Estamos aqui, vamos iniciar essa nossa conversa, esse bate-papo. Mas eu queria dizer para o senhor que nosso principal objetivo é orientar um pouco sobre a gestão municipal. Eu sei que os municípios, o Estado, a União depende de verba, de recursos. Sem isso, não existe. E este recurso chegando, que é a principal alavanca para se fazer gestão, sem isso não tem como, eu queria saber do senhor a respeito assim, da demanda que chega lá no Congresso, os pedidos, liberação de recursos, como é que é isso? Porque o povo não sabe, uma emenda, o que é uma emenda, para que serve, como é que consegue, enfim, seria bom a gente esclarecer, como o senhor disse, para o público lá do município, do seu município, dos municípios do estado, como é que isso funciona na realidade? E é comum as pessoas, às vezes o gestor, o próprio prefeito, quando não os vereadores, de achar que uma emenda é um cheque ao portador. De achar que é um cheque, a emenda saiu, ela tem todo um trâmite a ser cumprido. E que é normal a gente apresentar, final do ano, outubro, novembro de um ano, as emendas do outro ano, referente ao passado. A gente trabalha com demanda, né? A gente não faz gestão. O prefeito Dilson, por exemplo, né? O Dilson Caso, estou dando aqui um exemplo, ele chega, senador, eu gostaria de um ramal de tantos quilômetros, senador, nós estamos precisando de uma máquina. Ele traz a demanda, pelo menos comigo. Quem diz o que quer é o gestor, não sou eu. Como parlamentar, temos direito a emendas parlamentares. Emenda X para a bancada de vídeo por 11, que é o nosso número, emendas individuais, totalizando mais ou menos 67 milhões por ano um senador tem, fora, de vez em quando aparece emenda extra, aquela que o pessoal apelida de PIX, e a gente vai até explicar Exato. O que é essa emenda PIX. E a gente manda a emenda. Quando o prefeito Dixon diz, por exemplo, que é uma escola, vamos dar um exemplo, a gente destina para a escola. É bom que entenda que, às vezes, o morador, o vereador, cobra da gente aquela emenda nossa que nós mandamos. Beleza, dá para a gente ir lá, mas a logística é terrível. Então, qual é o nosso papel? Eu atendo o prefeito Dixon, mando 5 milhões para ele fazer um ramal. A partir da minha indicação, o Ministério vai entrar em contato com você. O Ministério Perfeito. Entra em contato com a Prefeitura, abre o cadastro e você começa a ter contato direto, Prefeitura-Ministério, não mais com o senador. A gente mantém para orientar, né? Para orientar. Então, quando nos cobram, mas você vai lá e cobra acompanhamento, o Ministério cobra esse. Eu deveria ir, Dilson, mas você conhece a logística do Amazonas. Para voar para o meu município, Irunepé, para fiscalizar uma escola, eu teria que alugar um avião. Exato. Aí começa a encarecer. Para Envira, nem pensar em Ipixuna. Então, a gente não fiscaliza em loco porque é inviável. Onde a Azul tem voos, passa 3 dias, tem 3 voos por semana. Então, a gente acompanha via Ministério. A gente sempre entra, o assessor entra lá no sistema e sabe como está indo aquela obra. Tem lugar que a gente já foi cobrar. Eu já fui lá para saber por que estava parado e denunciou o Ministério Público Federal. E assim, senador, uma outra pergunta que, às vezes, o cidadão que mora lá no município, eles não sabem muito bem qual é a atividade
tanto do senador, do deputado, do vereador, às vezes acha que isso é apenas um cumprimento que tem que ter, que está na lei e tal. Mas, na realidade, os senadores, os deputados, os vereadores, eles são a representatividade do povo, né, para buscar o anseio da sociedade lá no município. Isso. Mas nós temos visto, senador, ultimamente, assim, que o mundo passa por uma situação de crítica, né? Nós estamos aí numa reforma tributária, que isso pode impactar direto na receita dos municípios, enfim. Mas, como é o objeto nosso, é ajudar a fazer a gestão municipal. Certo. E a gente conta, eu digo a gente porque eu trabalho com os municípios e a gente sabe das dificuldades que o município tem. E as emendas, senador, ela é uma válvula de escape para os municípios, porque FPM, CMS, que os nossos municípios sobrevivem, não tem receita própria praticamente, e aí então as emendas é o grande alívio. Como o senhor falou, essas emendas elas precisam ser provocadas. Sim. Projeto, tudo direitinho, tal, para sair. Eu não sei se isso funciona, aí tem que jogar lá para o orçamento, verificar a disponibilidade, não sei como é que funciona isso. Mas, assim, o senhor tem participado intensificamente nessa área, pelo menos nos municípios em que o senhor conhece, todos eles. Praticamente todos. Os municípios, eles começam, e aí, senador, eu vou aqui abordar um assunto que a gente sofre os estilhaços dessa granada. As leis que são aprovadas no Congresso Nacional, elas não se regionalizam. E aí, senador, aqui um grão de areia nesse oceano gritando, porque eu presto uma assessoria para os meus prefeitos, para os meus vereadores, presidentes de Câmara, enfim, e eles têm muita dificuldade de cumprir a legislação, porque a nossa região, como o senhor falou, a nossa logística, inclusive, ela é muito difícil. Hoje ainda, veja só, com toda essa tecnologia que nós ainda temos municípios com uma deficiência de informática muito grande, de TI. O senhor está entendendo? Então, assim, o que o Congresso, o que o senhor senador, o que o Senado pode fazer no sentido da gente conseguir ir melhorando isso, essa vida dos munícipes, dos prefeitos, dos vereadores, lá na raiz? Eu tenho uma grande luta, desde que cheguei, que é pregar primeiro para o brasileiro o que é a Amazônia, a realidade da Amazônia. Porque eles imaginam a Amazônia, isso por causa da narrativa das ONGs, a Amazônia é aquele verde imenso, equivalente a milhares de campos de futebol, que se derrubar 1 hectare vai causar problema. Eles não imaginam a Amazônia embaixo das árvores. Eles acham que a Amazônia é verde. A Amazônia não tem ser humano e tem 25 milhões de pessoas. Muito difícil, muito. Eu sempre que me dirijo à tribuna, eu me dirijo ao brasileiro. Porque, primeiro, você tem que conhecer. Se você conhecer a Amazônia, você vai amar. E amar, você vai defender. É uma tarefa difícil. Eu vou te dar um exemplo junto aos colegas parlamentares. Plínio, quantos municípios vocês têm? Fazer 62. Deve ser muito bom fazer lá no meu 800 e pouco. Eu troco. Eu troco os 800. Aqui, Dilson, a gente não faz uma campanha em 45 dias em todos os municípios. Nem que você tenha dinheiro por avião, você não faz, porque não tem como. A distância, você vai, sem contar o clima. Você está no município, aí vai dar 5 horas, o piloto só... Vai dar 5 horas. Não vou, 5h10 eu não vou mais, porque lá para a gente vai não tem isso nas cidades que tem aeroporto, né? Não, que tem aeroporto. Quando não, aquela que você vai pela água. Imagina, eles não entendem isso. Erunepé, que você presta serviço, já prestou a contabilidade em Erunepé, quando meu irmão era prefeito de Sica. Lá, se você não mandar de balsa nos 6 meses de cheia, esquece, porque vai secar e o cimento não chega lá. Então, isso eles não entendem. Eles botam, eu estou chutando aqui, tá, o número, mas você vai poder ter uma ideia. Vamos lá, 3.800.000 para uma escola de 6 salas com ginásio. Estou dando um exemplo, tá bom? Não é exatamente isso. Lá para Brasília, para Minas, para São Paulo, para o Rio dá. Para nós não dá.
Porque esse cara vai ter que levar ferro e cimento. Ele vai levar ferro mesmo, vai acabar levando em balsas, que levam até 30 dias para chegar em Erudepé. Estou dando um exemplo. Imagina o frete disso. Então encarece. O custo, né? Ele já passa lá para cima. E a gente tem dito, mas não tem jeito. Eles não entendem o que é a Amazônia. Mas o que é pior disso, não querem entender. A gente é discriminado, sim. Eu me faço respeitar porque tem por trás de mim os amazonenses que me elegeram. Então eu me faço respeitar. Mas eles discriminam, sim. A gente é muito discriminado, muito. Eles não ligam, eles não se inteiram do assunto, né? Quando você tinha o Calha Norte com o general Poti, a coisa andava. Exato. Quando botava o exército do interior, a coisa andava. Então, essa logística, ela encarece. E eles não entendem isso. O técnico não entende nem quer entender isso. Agora, você tocou aí no negócio do orçamento, só para explicação. Quando a gente destina a emenda, ela já está lá no orçamento, ela vai ser cumprida. Então, o Ministério não tem que ver se tem dinheiro, não, ele tem que cumprir. Abre cadastro e começa mas repito, a operação ela acontece entre Ministério, Governo Federal e município. Outra coisa, quando uma associação pede ajuda, uma cooperativa, um sindicato, eles também não conseguem entender que eu não posso mandar direto. Tem que ser via município ou governo estadual, federal. Não pode ser. Então, você tem o IDAM e a CEPRO atual. Não funcionam. Você manda uma emenda para um trator do Aldeia aqui, Tucunareaçu, dos Índios Mura, aqui em Altazes. Mandei para lá um trator. Olha, já está lá há muito tempo. E eles não entregam. Outro dia, 2 caminhões para São Gabriel, e eles entenderam que eles não podem, porque aquilo foi dado para o IDAM. E o IDAM não pode passar para o município. Quer dizer, quando você quer, passa. E quando você não quer, faz um comodato. Faz um negócio. E é muito problema. E aí, olha só interrompendo um pouquinho, Dilson. Você foi na aldeia, você se comprometeu a mandar um trator. O dinheiro foi, o trator, e não entregam. Então, é muito complicada a vida de parlamentar. Né? Sem contar que o trabalho de parlamentar é fazer leis. Eu né? costumo, senador, brincar, né, que o pessoal lá do Sul, o senhor acabou de falar um negócio certo, eles não conhecem, não sabem. Primeiro, eles acham que o Amazonas só tem onça e índio. Ainda pensam isso. Ainda pensam isso. Eu sou lá do Sul, às vezes eu viajo para lá, e aí eles ficam perguntando. Eu falo para eles assim, cara, você sabe quando foi que eu vi uma onça no Amazonas? O dia que eu fui no zoológico. Caso contrário, você não vê. Mas deixa eu te falar. Aí o senhor falando sobre logística, que é um problema sério, eu sempre digo isso. Hein? Se um funcionário lá em Erunepé, ou em Vira, vamos falar em Vira, lá em Vira, ele pegar férias e ele tiver que vir de barco para Manaus, ele chega em Manaus, dá uma volta na praça, entra no barco, chega lá de volta, acabou as férias dele. Chega atrasado. É um absurdo isso. Eles não entendem isso. Não entendem isso. A emenda, quando a gente manda, por exemplo, no começo lá um dia está, mas não tem banco, mas tem o INSS. Sim, no município tal, 3 dias de barco, porque não tem avião. Então, nós somos um continente. E se for de avião, o cara não tem como comprar passagem. Gilson, outro dia tem uma coisa aqui, eu posso até falar, não é você que está falando, sou eu, a revista Cenário, que é bancada pela Marina, que é bancada por uma ONG, né? A revista Cenário me odeia. E tem razão. O que eu fiz com a Marina, eles têm razão de me odiar. Aí botaram assim que a emenda Pix, a emenda do senador Plínio gastou 20 mil, como disse, fui eu. Aí eu mandei os municípios com o nome do prefeito, com o telefone do prefeito, dizendo quanto foi, cobrem dele. Porque essa emenda Pix que fala, o pessoal dá a entender que a gente manda uma emenda que é dinheiro. Político. Emenda Pix. Esmiuça um pouquinho aí para o pessoal entender. O que é uma emenda Pix? É uma emenda que vai direto para a prefeitura, mas tem a obrigação de prestar conta, igual às outras. Aí eles inventam de Pix, é aquela que imediata, né? Imediata, que não tem burocracia demasiada, que é obrigada a sair. Mas vamos lá. O prefeito, ele só vê dinheiro se ele for desonesto. O prefeito, o político. O político não vê dinheiro. Quando eu falo eu já mandei para o Amazonas, nós mandamos, o Dilson, eu, o militar operando, você que está ouvindo, o dinheiro das emendas é nosso. Só quem tem dinheiro no país é o trabalhador. O governo não produz dinheiro, não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro, mas não tem. É tudo arrecadatório. Eles vivem de taxa de imposto que cobram. E quem é que tem esse dinheiro que faz? O consumidor, o trabalhador. Portanto, o dinheiro das emendas é nosso, meu e seu. E a gente manda, não é nenhum favor. Nós já conseguimos pagar de emendas nossas, nesses 7 anos, 540 milhões de reais. Bom dia. E eu vou publicar agora na campanha uma cartilha de A a Z. Aqueles que me cobram não vão ter paciência de ler. Por quê? Porque são milhares de emendas. Porque eu pulverizei.
O dinheiro é nosso, é de todo mundo, não é só de um município. Então, ao invés, desconfie daquele político que pega uma emenda grandona e manda só para o município. Não desconfie daquele que manda para 50 municípios. Então, tem todas essas coisas, mas esse não é o trabalho principal do senador, do deputado e do vereador. O maior trabalho é esse, fazer leis. Legislador que não legisla, senador que passa 8 anos no Senado, 4, 8 anos na Câmara Federal, ele não tem uma lei. Porque esse é o nosso trabalho principal. O segundo é tribuna, defender o Estado, cartilha, dever de casa, Zona Franca, BR-319, combate às zonas, dever de casa, república, autonomia do Banco Central, violência contra a mulher. Então a gente tem várias coisas, caminhos a percorrer. E o principal dele não são as emendas, mas elas estão à disposição. Então, seu amigo conseguiu e mandou. Não há, Dilson, um só hospital que eu não tenha mandado ajuda. Não há uma só clínica que não tenha mandado. Você diz, então me dá um exemplo. Você me pega aí, depois você cita aí um hospital e me dá um exemplo que eu te dou. Então, a gente tem partilhado. E eu tenho feito isso, sabe como? Diz, como retribuição. Eu não podia me apresentar candidato à reeleição, eu sou candidato à reeleição sem apresentar o meu trabalho. Eu tenho que cumprir aquilo que eu prometi. Perfeito. Cumprido o que eu prometi, eu me apresento com novos compromissos, então com a continuação desse compromisso. Por exemplo, BR-319, temos que continuar nessa luta. Respeito, nós já se aproxima aí a eleição, né? É outubro, se não me engano. É outubro. Né? Domingo. E o senhor provavelmente vai pleitear uma reeleição. E eu queria saber do senhor como é que anda, como é que está. Porque isso depende de conversa, acerto partidário, tem uma série de fatores que eu sou leigo nesse assunto, mas eu imagino que seja assim, né? Precisa se ajustar algumas coisas. Me diz aí, o senhor que é, como o senhor disse, é lá das barrancas do Jerunepé, é nato daqui, nasceu, sabe de todos os problemas, tem como pleitear. Me diz aí quais são os planos do senhor para continuar no Senado, lutando pelo nosso povo. Quando eu me tornei senador, eu me comprometi em fazer a CPI das ONGs, autonomia do Banco Central, lutar pela Zona Franca, o BR-319, defender as minorias. Eu cumpri com o que eu prometi. Né? Não prometi ajudar os municípios, porque eu não entendia dessas emendas e ajudamos com mais de meio bilhão de reais. Tem alguma dessas missões que ainda não concluímos. Eu vou te dar um exemplo só, BR-319. Eu não posso sair do Senado enquanto essa estrada não for reasfaltada. Só pegando aí um ganchozinho para a gente não fugir do assunto e esquecer. Senador, eu cheguei no Amazonas em 1986. Eu ainda fiz uma viagem de Humaitá para Manaus pela Eucatu na estrada. Ela começava a se deteriorar. De lá para cá, eu vi muitas empresas, tipo a AES, várias empresas aí, tá entendendo? Que tentaram fazer a manutenção dessa estrada, mas não conseguiram. E essa estrada eu passei em junho do ano passado, eu fui de carro. Senador, um trecho do meio, né? É terrível, é terrível. E o Manaus, o Amazonas, enfim, ele deixa de crescer um pouco, ele deixa de expandir por causa dessa logística, senador. Dilson, Manaus é a única capital no planeta chamada Terra, com mais de 2 milhões de habitantes, que não é ligado a outra capital no país. Por quê? Todo mundo me pergunta, quando me vê essa luta pela BR-319, me vê brigar com as ONGs, por que o senhor acha? Na realidade, é um interesse internacional usando os brasileiros para isso. Você tem, no entorno, nós estamos falando de 400 quilômetros, de 815, 400 que precisam de asfalto, que é o trecho do meio. Agora está passando gente lá, mas atolado. Né? A BR, quando eu te falava, é um interesse internacional, aí vem um cientista encomendado, e eu os chamei de cientista de bosta, porque um cientista que se preza a dizer que se asfaltar a BR-319, novas pandemias surgirão, um cientista que se presta a dizer que se rompendo a barreira que cerca o entorno da BR-319, o vírus não sei o que vai atacar a terra. Ou seja, eu vi o senhor atacar, inclusive o senhor defender. Para que arrumar para passear, né? A Marina falou isso para a gente. Eu vi o senhor. Para passear também. Então, o que eu te dizia, eu não prometi a BR-319, eu prometi luta pelo asfaltamento. E essa luta não foi concluída. Eu gostaria que o povo amazonense me reconduzisse para eu continuar nessa luta, e quando eu sair do Senado, daqui a mais 8 anos, ou
ou daqui a 4, essa estrada está asfaltada. Sabe por quê, Dilson? Porque é um direito nosso. É verdade. Nós não podemos abrir mão de direito. A gente abre mão de concessões, né? Mas de direito você não pode. Passear é um direito nosso, não é a favor. Então, a nossa luta tem que continuar. Eu estou me colocando exatamente para concluir aquilo que o amazonense tanto quer. Né? Por isso eu briguei com as ONGs. Por isso eu fui atacado, eu fui processado. Mas o senhor não acha que tem também o capitalismo aí, o pessoal do Sul não querem que desenvolva isso? Da água. Olha, o Passarão, que era do Chibatão, morreu uns anos atrás, conterrâneo. O Passarão era padeiro, né? O Radinho, que antes de tudo é um grande amigo, que sempre confiou no nosso trabalho, e a gente, de maneira leal, né, vem atuando com ele desde 2018. Aproveitar para convidar, né, a todos. Nós teremos agora o Festival do Peixe Ornamental, dia 29 de janeiro a 1º de fevereiro. Teremos Cardinal, aí, né? Cardinal e a Cara Disco. Teremos, para somar as atrações principais, são Cardinal e a Cara Disco, o show da Clecinha, show da Manu Batidão. Olha. E show do Grupo Revelação na praia. Além de shows locais e de bandas regionais, enfim, teremos bandas regionais também fazendo luau. E dizer que Barcelos te espera também. Obrigado. Barcelos espera você. Barcelos, como você bem sabe, conhece o prefeito. O prefeito é um cara carismático, de sorriso fácil, muito parceiro, muito amigo. Te espera em Barcelos para nos fazer uma visita, seja no festival agora, seja na abertura da temporada do próximo ano, seja na Semana do Município, que agora em maio também a gente vai fazer a gente sempre faz um grande evento. E Barcelos está de portas abertas. Obrigado, meu amigo. Nós vamos estar lá, sim. Vamos estar lá. Tá certo? Eu quero mandar um abraço aqui para o Jaime Ceviche, grande amigo, tá com a turma do Sarará Frigonorte Peixes. Grande abraço, Jaime. E dizer a você, Décio, que nós estamos aqui. Qualquer coisa, tá? Para ajudar a divulgar, para ajudar a fazer aumentar o potencial turístico daquela cidade que eu gosto muito, Barcelos. É uma cidade muito bonita mesmo. Eu gosto muito de ver, às vezes a gente vê umas tomadas aéreas aí, de drone e tal, aquelas praias muito bonitas, muito bacana. Além de que tem lá um povo muito legal, né? Um povo muito acolhedor, muito simpático. Exatamente. Leve meu abraço ao Radinho e a toda a população de Barcelos. Um grande abraço, DS. Que Deus abençoe você, a todos nós, para que a gente possa levar a vida e ajudar a cuidar das pessoas que dependem da administração municipal, dependem da infraestrutura de saúde, educação, lazer, enfim. Né? Nós estamos aqui para isso. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Enganação, mentira, o estudo já existe. E esse grupo, se for constituído daqui a um mês, vai coincidir para acabar na véspera da eleição. E não foi constituído. É sempre para enganar, para empurrar com a barriga. E a narrativa é muito forte. A gente não tem uma válvula de escape. Eu fui acusado nessa briga das ONGs, né, de ser dono de garimpo. Cada acusação boba, né? Depois, quando passou essa onda toda, já foi acusado de machista. Então a guerra é feia. Eu quero continuar essa briga pela BR-319, que eu acho que é um direito nosso. E nós vamos conseguir, Dilson. A gente vai conseguir. Eu vejo boa vontade do governo federal, sim. Não é falta de dinheiro, porque para manter a BR, eles gastam quase 1 bilhão por ano. Para manter nessa coisinha engana, tapa buraco. Aí sim, pode ser que tenha isso que você está falando. As empresas que estão tapando buraco, pode ser que não queiram. Pode ser, eu não tenho números para isso. O que eu não abro mão, cara, é do direito que nós temos de passear, deslocar, de ir e vir. Eu já fui ao Supremo Tribunal Federal. Com uma ação, eu sempre tenho dificuldade em falar, descumprimento, me ajuda aí, descumprimento não sei o quê, de preceitos fundamentais, tem um nome aí. Então, são os preceitos fundamentais que não estão sendo descumpridos. Quais são esses preceitos? Alguns deles. Um deles, o direito de ir e vir. Desenvolver, ter transporte, ter educação, ter tudo. Nós não estamos tendo. Aí eu caiu na mão do ministro Fux. Ele disse que tinha outras instâncias para percorrer. Chama-se IBAMA. E lá morre tudo. Mas eu não desisti, tá bom? Aí eu entrei na briga que um observatório do clima da BR conseguiu
suspender a licença prévia do IBAMA. Aí eu estou pedindo para ser amigo da causa, né? Entrei para me tornar amigo da causa. Tem uma pressão internacional também. Muito grande, com dinheiro, mas através de maus brasileiros. Imagina o que é brasileiro acreditar que vai desmatar. Eu disse à ministra na CPI, eu disse da tribuna, se vocês provarem, qualquer um brasileiro neste país, qualquer um, pode ser também venezuelano, não tem problema, qualquer um, se provar que vai derrubar uma só árvore, eu peço desculpa, saio envergonhado da tribuna e não quero mais ser senador. Não vai derrubar uma só árvore. E eles passam assim, ela disse lá, vai desmatar 400 quilômetros de terra virgem apenas para passear. Mentiu. Que não é terra virgem. Terra virgem foram os 14 quilômetros agora. Que fizeram na COP. Agora na COP. Foram lá em Belém, desmataram 13, 14 quilômetros de terra virgem para dar acesso ao representante das grandes potências a irem para o local da ECO. Ninguém disse nada. A gente denunciou, aí todo mundo aceita. Então, o que permeia é a hipocrisia. E essa hipocrisia me irrita e me revolta. Por isso que eu quero continuar sendo senador. Senador, muito obrigado. Nós vamos ficar de vez em quando falando com o senhor. Eu espero que o senhor retorne. Sempre. A gente acompanha o seu trabalho. Eu sou, além de ser amigo do seu irmão, eu também acompanho o seu trabalho. Já encontrei com o senhor algumas vezes. E agora, mais que nunca, a gente vai estar sempre acompanhando, vendo o seu trabalho. É notável o seu trabalho no Congresso. Se a gente puder também algum dia dar vamos dizer assim, como é que vai falar? Fugiu o termo aqui. Opinar, fazer uma opiniãozinha. Sempre, senador, sempre. E tal, a gente fala com a sua assessoria, porque eu sei que é difícil. Não é difícil falar comigo, não, Dilson. A pessoa pensa, senador, não é difícil. Você tem meu número. É difícil para mim só ouvir áudio. Sim. Quando a pessoa manda áudio, não tem como mais mensagem. Para você ter uma ideia, o meu número de telefone, você vai lembrar. A Amazônia Celular foi que distribuiu primeiro. Era 8 não sei o quê, né? Agora, depois veio um 9. Aí depois vai mais um 9 e outro 9. O meu é 9981. São 3 9, é o primeiro. Não mudei nunca. Ele é público, qualquer pessoa eu tenho, passo e respondo. Né? Perfeito. Eu respondo quando estou no avião, então não é problema o contato direto. Eu tenho essa coisa. Me tornei senador assim. Não posso mudar. Né? E graças a Deus, graças à minha família, graças à minha mulher, a gente pôde se blindar em Brasília e não se meter em encrenca, porque o poder embriaga. O poder te embriaga, você fica bêbado com o poder, né? E você bêbado faz besteira. Então, a gente se blindou de forma que eu não bebesse desse líquido, sei lá o que é chamado poder. A gente, quando é a mesma pessoa, você fala comigo, não precisa de assessoria. Obrigado. Tá bom? Bom, nós vamos encerrar. Quero deixar aqui para o senhor fazer suas considerações finais, senador, e desejar ao senhor muita saúde, muita paz, que o senhor continue batalhando lá, lutando pelo povo do Amazonas e pelo povo do Brasil. Grande abraço, Deus abençoe. Bom final de semana para o senhor. Eu que agradeço, Dilson, o chamado. Que bom a gente conversar sobre emendas do teu ponto de vista, da contabilidade, da gestão, né? Porque é muito bom falar por isso. Foi um prazer estar com o seu público aqui. Um grande abraço. Obrigado, senador.